Olá, pessoal. Professor Rogério Lopes, eu estou aqui para discutir com vocês algumas questões do concurso da UFRPE, da banca SUGEP, o Juiz Decídio está promovendo, e vamos analisar alguns conteúdos importantes que essa banca geralmente trabalha. Eu escolhi 3 itens: pontuação, concordância e regência verbal. Eu vou começar com pontuação, que é um dos itens que as bancas sempre trabalham, e a SUGEP também, com certeza, devem focar nesse concurso da UFRPE. Temos essa questão aqui, que diz assim, ó, assinale a oração pontuada erradamente. Precisamos descobrir o erro. Vejam que se ele pede a questão pontuada erradamente, precisamos entender que as outras estão corretas, não é? E vamos buscar a errada. Veja o que diz a letra A. A nota não foi a que esperava. Não me queixo, porém. Não há erro nenhum aí. Esta não é errada. A letra A está perfeita. Vamos fazer o seguinte. Observem que essa oração poderia ser assim. A nota não foi a que esperava, vírgula, porém não me queixo. Ele deu outra conotação. Ele achou melhor pegar o conectivo mas, ou porém, e deslocar para o final. Isso é possível. E aí, no lugar de colocar porém não me queixo, ele colocou não me queixo, porém. A gramática abona esse deslocamento da conjunção. Essa conjunção, ela está intercalada, a oração poderia continuar e ela ficar entre vírgulas. Portanto, erro nenhum. Letra B. Vai-te embora, menino, que estás atrasado. Todo mundo sabe que estamos diante de um vocativo. Menino é um vocativo. Ele poderia começar com menino. Menino, vai-te embora. Ele preferiu colocar o vocativo no meio. Se ele colocou no meio, 2 vírgulas, não é? O termo está intercalado. O vocativo está intercalado. E vocativo é um chamado, é um chamamento. Todo vocativo tem que ser marcado por uma vírgula. Todos nós sabemos disso. Então, letra B, perfeita também. Ele está procurando a errada. Letra C. Não sei se, quando chegarem, ainda estaremos aqui. O que está acontecendo nessa questão, que também está pontuada corretamente, perfeita, erro nenhum. Eu poderia dizer assim, não sei se ainda estaremos aqui quando chegarem. O autor optou por intercalar a oração adverbial. Trata-se de uma oração adverbial deslocada. Orações adverbiais deslocadas, ou para o começo da frase, ou no meio, terão vírgulas obrigatórias. E aí, ele colocou, mais uma vez, intercalada, e aí, 2 vírgulas, a dupla vírgula, se faz necessário. A letra D, interessantíssima, perfeita também. Porque de um para-choque, ele vai citar o que tem no para-choque. Ele vai usar 2 pontos. Usamos 2 pontos para fazer citações. E ele usou. De um para-choque, ele vai citar o que tem no para-choque. Olha o que tem no para-choque. Abençoe Deus as bonitas, as feias, se der tempo. Vamos analisar essa parte final. Abençoe Deus. Mais uma vez um vocativo. Que ele poderia dizer Deus, vírgula, abençoe as bonitas. Mas ele optou por colocar o vocativo no meio. E ele colocou entre vírgulas, perfeitamente, erro nenhum. Por que este ponto e vírgula? Existe uma regra de ponto e vírgula que diz, usamos o ponto e vírgula para separar antíteses, palavras contraditórias, expressões contrárias, antagônicas. Vejam aí o que aconteceu. Abençoe Deus as bonitas. Olha a oposição. Olha o antagonismo. As feias, se der tempo. Feias, bonitas. O ponto e vírgula se fez necessário aí. Agora, por que vírgula após feias? Elipse do verbo. Observem. Abençoe Deus as bonitas. As feias, abençoe, se der tempo. Para evitar repetição do verbo abençoe, ele colocou a vírgula usando o recurso da gramática, elipse. Deixou o termo elíptico. E aí a vírgula fez o papel, né, deste elemento omitido. Eis a resposta errada.
Letra E. Onde é que está o erro? Nesses dois pontos. Essa oração, disse ele, é intercalada. Oração intercalada ou virá com 2 vírgulas ou com 2 travessões. Deveria ser, Deus, disse ele, entre vírgulas, e não com 2 pontos. Agora, Deus disse, 2 pontos, não matarás, não furtarás. Aí tudo bem, ele faria citações, os 2 pontos estariam corretos. Mas aqui não, trata-se de uma oração intercalada. Se a oração é intercalada, ou 2 travessões, ou 2 vírgulas. Então, os 2 pontos não procedem. Eu queria chamar a atenção nesta questão, que o erro está aí, mas vejam que ele colocou uma vírgula depois de rede. Esta vírgula está perfeita. Oi, a pergunta é essa. Nós podemos usar o i e a vírgula ao mesmo tempo? Sim. Basta que tenhamos orações com sujeitos diferentes. Não é normal se usar a vírgula e o i ao mesmo tempo. Não é normal. Mas aqui pode. O erro, já mostrei aos senhores. O erro está nos 2 pontos. Esta vírgula, antes do i, está apropriada. Por quê? Vejam. Deus colocou-me nesta rede. O sujeito da primeira oração é Deus. O da segunda, o diabo. Então, se eu tenho orações ligadas pelo conectivo i, e observo que uma oração tem um sujeito, a outra tem outro sujeito, é correta a vírgula antes do i. Então, letra E seria a resposta errada, os 2 pontos no lugar, uma vírgula. Vamos ver outra questão interessante, que com certeza a banca deve usar, não é, como sempre todas usam, que é concordância verbal. Essa questão agora, pessoal, ela se refere à concordância verbal, tão solicitada nos concursos, não é? Existem itens gramaticais que eles esquecem, mas concordância é marcante. Ele quer o seguinte, a frase inteiramente correta quanto à concordância. Significa o quê? Que se ele quer a correta, 4 não procedem. 4 apresentam falhas e precisamos analisar essas falhas para descobrir a perfeita, a correta. Vejam a letra A. Por que se permite as cenas de violência? Espera aí. Por que se permite as cenas? Cenas permite, não. Cenas permitem. O sujeito aí é cenas. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito cenas é plural, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no plural. Então deveria ser, por que se permitem as cenas? Por que as cenas são permitidas? Tem outro erro nessa questão, onde ele coloca, a televisão brasileira estão recheadas. De maneira nenhuma. A televisão brasileira é singular. A televisão brasileira está recheada. Então deveria ser, por que se permitem as cenas de violência? De que está recheada a televisão brasileira? A televisão brasileira está recheada de cenas de violência. Então, estão aí 2 erros. Letra B. As pessoas que se veem, diz a letra B, as pessoas que se veem mostrando satisfeitas com o país são as beneficiárias das medidas que se veio implantando. Tem 2 erros aí também. As medidas se vieram implantando. Medidas é plural, verbo também no plural. Não é? Esse se é partícula passivadora. E como tal, o sujeito aparece, medidas, e o verbo concorda. Então, medidas que se vieram implantando. Logo no começo, faltou o acento do verbo vem. Ó, ele vem, sem acento, eles vêm, com acento circunflexo. É o plural. Temos aí um erro de acentuação e temos o erro de concordância. Se o sujeito pessoas é plural, o vem, que é o verbo, também tem que estar no plural. E não está. Está faltando o acento. Então a letra B também está errada. Letra C. Se qualquer um de nós lhe emprestássemos apoio, mereceriam o repúdio de toda a população. 2 erros, mais uma vez. Se qualquer um dentre nós, um é singular, esse um emprestasse a eles, lhes emprestasse, um
emprestasse. A concordância é comum, é um dentre nós. Eu não vou concordar com nós. Um dentre nós é singular. Esse um emprestasse, esse mesmo um mereceria o repúdio. Aqui tem mereceriam. Mereceria o repúdio. Esse um mereceria o repúdio e esse um emprestaria a eles. Verbos no singular e não no plural, como estão aqui. A letra D tem mais um erro. Por mais que os espantem a surpresa dos novos fatos, ainda não lhes falta a capacidade das iniciativas. O erro desta questão está no verbo espantar. A surpresa é um sujeito singular. Se surpresa é singular, como é que eu vou colocar o verbo no plural? Era para ser, por mais que o espante a surpresa. A surpresa vai espantá-los. É a surpresa, que é o sujeito, que vai espantá-los. Que falamos espantar eles erroneamente, né? Então, a surpresa é o sujeito, o verbo concorda com o sujeito, a surpresa vai espantá-los. Então, letra E. Erro nenhum. Perfeita. Será que ainda é possível prever as manobras do governo neste cenário econômico que se caracteriza, o cenário econômico se caracteriza por tantas incógnitas? Erro nenhum. Oração perfeita. Vamos ver mais uma questão importantíssima, porque é um conteúdo importante que se chama regência verbal. Não é? Regência ao lado de concordância, crase, não é? Interpretação textual, são itens que as bancas não deixam de lado. Então vamos à questão de regência verbal. Ele diz o seguinte: ele quer a frase que está de acordo com a norma culta escrita da língua. Vamos ver a letra A. Vejam que ele está pedindo a correta, que está de acordo com a norma culta. Vamos analisar cada uma. Vamos ver se a letra A, se é essa correta. A letra A diz: o colégio onde estudei foi essencial na construção de grande parte dos valores que acredito. É preciso entender que quando se usa os pronomes relativos que, quem, qual e cujo, é preciso ver como ele está na frase e se tem algum nome, algum verbo após esse pronome, para que esse verbo, não é, eu possa entender a regência dele e deslocar a preposição que ele exige para antes do que, do quem ou do qual. Foi o que não aconteceu aqui, deveria ter acontecido. Vocês vão de convir que quem acredita, acredita em, e o em não apareceu. Então deveria ser: o colégio onde estudei foi essencial na construção de grande parte dos valores em que acredito. Em que não apareceu em. Quem acredita, acredita em. E este em deveria estar situado antes do que, para a oração ficar correta. Então, errada, não nos interessa, ele quer a correta. Letra B. Acho que esta acusação é uma das tantas coisas ridículas que sou obrigado a me defender. Vejam, quem se defende de uma ofensa, se defende de um ladrão, não é? Se defende de algo ou de alguém. E o de não apareceu, antes do que, então está errado. Era para ser: acho que esta acusação é uma das tantas coisas ridículas de que, ou da qual, não é, das quais, sou obrigado a me defender. Mas o de teria que aparecer. Porque quem se defende de um erro de regência verbal. A letra C diz assim: há uma sensação que tudo, ou quase tudo, vai ser diferente. Só que sensação pede de. Sensação de tontura, sensação de vômito, sensação de que vai chover, sensação de que algo de errado vai acontecer. O nome sensação, pessoal, pede de, e o de não apareceu, mais um erro de regência. Há uma sensação de que tudo, ou quase tudo, vai ser diferente, seria o correto. Os erros, né, da letra A está errada, letra B errada, letra C, como ele pede a correta é a letra D, não tem falha nenhuma. A boa escola seria a que
submetesse seus alunos à maior quantidade de experimentações e pesquisas. Porque esta é a correta. Observem que quem se submete a. O primeiro A está garantido. Só que a maior quantidade, o A também aparece, o artigo. Eu não digo maior quantidade, eu digo a maior quantidade. Então a crase está aí perfeita. Não esqueçam que crase e regência andam juntos, um ajuda o outro, não é? Um tem que ir a ver com o outro. A falta da crase implica erro de regência. Não é? Então, se eu peco na crase, eu peco na regência. Aqui aconteceu o acerto, porque a crase foi bem colocada. Quem se submete a. Com A de A maior, crase. E aí, perfeita. E por que a letra E está errada? Nós já estamos próximos de um consenso de. Veja que consenso pede de. Olha, chegamos a um consenso de que todos têm que ler mais. Chegamos a um consenso de que você é o culpado. Então, consenso de e o de, mais uma vez, não apareceu, causando erro aí na questão, na alternativa. Então, a letra D foi a correta.